Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, sintam-se muito acolhidos. Hoje nós vamos estar, então, fazendo o encerramento da nossa semana de emoções e aromaterapia. E antes da gente começar, eu vou pedir, então, para a nossa Ana querida, que está colocando um vídeo da Ana, outra Ana, que vai estar dando aqui um recadinho para a gente, fazendo uma abertura nesse encerramento nosso. Ana, pode colocar. Só um segundinho, Ju. Deixa eu só achar ele aqui. Tá aparecendo ele para vocês? Tá aparecendo uma tela em branco aqui para mim. Parece ali o reproduzir, não sei. Não tá aparecendo ela. Então, peraí. Só um segundo, gente, por favor. Deixa eu ver se agora vai. A Ana não tá rodando. Tá rodando aí para ti? Para cá? Pra gente Para não mim tá. tá. Não. Mas está aparecendo a tela com ela? Tá aparecendo. Uhum. Vou tentar colocar de novo. Agora tá indo? Não. Tá a tela parada. Que estranho. Só porque você falou que comigo ia ser mais fácil. Gente, quem faz ao Deixa eu vivo, ver se... né? Vocês estão Quem aqui com sabe a faz ao gente. vivo, né? Ou não. Deixa eu ver se eu Uhum. consigo abrir por outro aplicativo. Vamos lá. Não, não é você, lindo. Tá aparecendo agora? Tá a mesma tela parada. Gente, que estranho. Eu acho que a gente vai conseguir só depois disponibilizar no gravado. Aí o pessoal vai ver, ou coloca o vídeo lá. Ah, deixa eu ver se eu consigo. A última tentativa. Ah, vamos lá. Que eu vou. Peraí. Deixa eu só abrir aqui o Canva para ver se eu consigo fazer pelo Canva. Pronto, agora a última tentativa, hein? Vamos ver. Só não estou escutando. Não está escutando? Não, mas agora está rodando. Ué, porque aqui o som tá normal. Uh-uh.
Deixa eu ver se aqui o negócio do... Deixa eu tirar meu fone para ver se é isso. Tentar voltar, peraí. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Ana Luísa, sou psicóloga, sou pós-graduanda em Neurociência Aplicada à Educação e hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre a importância das emoções na nossa vida. Primeiro, a gente precisa pensar que as emoções nada mais são do que reações rápidas e orgânicas que a gente tem frente a determinadas situações que acontecem no ambiente. Essas reações Travou, Ana. O som sumiu, velho. Uhum. Travou? Travou. Vamos voltar. É porque eu fechei meu microfone, não sei se foi isso. Deixar o meu Foi. microfone aberto. Claro que foi. Mas não tinha que estar, não era o meu microfone, mas enfim, é porque senão o Lu entra aqui. Mas vocês me perdoem se o Luiz entrar, tá bom? Oi, gente, tudo bem? Eu sou Ana Luísa, sou psicóloga, sou pós-graduanda em Neurociência Aplicada à Educação e hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre a importância das emoções na nossa vida. Primeiro, a gente precisa pensar que as emoções nada mais são do que reações rápidas e orgânicas que a gente tem frente a determinadas situações que acontecem no ambiente. Essas reações são reações que a gente não tem controle. Então, é como se fosse um impulso que acontece frente a determinadas situações. Pensando nisso, a gente precisa diferenciar a emoção de sentimento, porque o sentimento, diferente da emoção, é uma coisa construída, não é tão rápida assim de se acontecer. Geralmente, esse sentimento ele é construído baseado em uma cadeia de emoções que a gente vai vivendo durante a nossa vida e que se conectam ali, ok? Pensando nisso, que as emoções são reações que a gente não tem controle, em alguns momentos a gente pode ter emoções que não são tão boas, mas elas também são importantes para a gente enquanto espécie humana, porque ela nos diz até que ponto a gente pode ir em determinada situação, se aquilo está sendo agradável ou não está sendo agradável. Então, é importante que a gente acolha todas as emoções que a gente sentir, tanto as ruins como as boas. É claro que ninguém quer sentir emoções ruins o tempo todo, e é por isso que a gente precisa trabalhar isso. Quando a gente pensa nos óleos essenciais, eles podem contribuir grandemente justamente para a confrontação dessas emoções ruins. Por outro lado, eles também podem nos ajudar a trazer à tona emoções boas, que podem nos ajudar a passar por momentos difíceis na nossa vida. Então, os óleos essenciais, eles vão trabalhar justamente nisso, nesse tratamento das emoções. É claro que, dependendo da emoção que se tem, é importante que se tenha um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, justamente para se trabalhar emoções mais profundas, trabalhar coisas que estão afetando mais ainda, né? Os óleos essenciais, eles vão vir aí com um complemento desse tratamento, mas eles são muito importantes, de grande valia para esse tratamento, ok? Então, gente, era isso que eu queria dizer. Agradeço vocês e boa aula para vocês. Tchau, tchau. Por outro lado, eles também podem nos ajudar a trazer à tona. Então, boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para mais um encontro muito especial. Vamos falar sobre emoções, né? E como a Ana aí falou tão bem, emoções são diferentes de sentimentos, emoções elas acontecem inerentes, né, à nossa vontade, e os sentimentos são construídos. E para quem é novo aqui, para quem é convidado, que não conhece ainda esse mundo, tenham um olhar, se permitam se abrir para esse novo mundo, para conhecer mais uma ferramenta que a gente pode estar usando ao nosso favor, né? A gente pode estar usando tanto em momentos pontuais, onde a gente pode estar
passando por momentos estressantes, ou enfim, de picos, né, como a gente pode estar falando, assim como a gente pode estar usando de forma preventiva para estar promovendo sentimentos bons, sentimentos de alegria, sentimentos de motivação para estar trabalhando melhor no nosso dia, né? Eu acabei nem me apresentando, já estou aqui bem empolgada. Para quem não me conhece, meu nome é Juliana, eu sou mãe, sou esposa. Eu uso óleos essenciais já fazem 2 anos, né? Eu tive a minha vida impactada por essas gotinhas da natureza, essa farmácia natural que eu chamo. Sou apaixonada e hoje eu fico pensando como é que eu vivi tanto tempo sem essas preciosidades aí que a nossa natureza nos traz. E eu quero contar bem rapidamente, até porque eu quero deixar para as gurias falarem, as profissionais aí, 2 óleos que são óleos assim que trabalham muito a minha questão emocional, né? Eu uso óleos no meu dia inteiro. Esses dias ainda eu fiz uma limpeza na minha farmácia de remédios alopáticos, tudo vencido, joguei tudo fora, tinha ali a caixinha e, meu Deus, eu tomei um susto quando eu vi aquilo, porque realmente a gente não usa mais. É claro que quem faz tratamento não vai parar de estar usando as suas medicações, não vai parar de procurar os profissionais da área da saúde, a gente precisa disso, mas hoje eu não tenho uma caixinha de remédios, assim, de soluções naturais, não, na verdade os óleos, eles ficam espalhados pela minha casa, então eu tenho na cozinha, no banheiro, no quarto, na sala, onde vocês olharem aqui dentro da minha casa, eu tenho óleos essenciais, e eles fazem toda a diferença na minha vida. E um óleo essencial, para quem me conhece, que eu amo, que é o meu companheiro, assim, inseparável, é o Balance. O Balance, ele é um mix de óleos, uma mistura de vários óleos extraídos de árvores, e ele trabalha o equilíbrio, a paciência, né, a flexibilidade. E eu que trabalho com pessoas, isso é tão importante, né, a gente ter essa paciência, essa flexibilidade, às vezes a gente quer, não digo das pessoas aí, mas mesmo aqui dentro de casa, né, gente? A gente quer matar um marido, filho adolescente, enfim. Então, esse óleo realmente ele me traz uma paz e uma tranquilidade, assim, que eu tenho um amor muito grande por ele. E quem de repente é novo, não conhece esse mundo, pode estar achando que é coisa de outro mundo, é holístico. Não, gente, isso tudo é química, tem muito estudo por trás, né? Os óleos, eles têm uma química, então, eles agem no nosso sistema límbico e eles provocam essas sensações que a gente vai estar escolhendo devido às propriedades deles. Então, assim, esse é um que realmente é meu inseparável, e fica aí a dica para vocês, né? Se vocês têm essa questão de ter que trabalhar a paciência, a tranquilidade, então fica uma dica. E um outro óleo, gente, poxa, eu falei para vocês, eu já estou há 2 anos que eu uso óleos essenciais e às vezes, mesmo com todo esse tempo, eu ainda duvido, né? Ainda acontece momentos de dúvida de como essas gotinhas podem trabalhar na nossa vida, e eu passei por um momento, assim, de estresse muito alto, eu tive um pico, né, de medo, de pânico, e esse óleo aqui, que é um mix também, é uma mistura de vários óleos, o nome dele é Serenity, ele tem lavanda, tem vetiver e tem vários outros óleos, e ele também promove a tranquilidade, o relaxamento. E nesse pico que eu tive de pânico, foi questão assim, ó, de colocar 2 gotinhas na mão, eu esfreguei uma na outra, fiz a inalação, passei nos pulsos, passei na nuca, eu acho que assim, ó, não deu 2 minutos para eu estar tranquila de novo. Então, assim, aquilo me pegou de surpresa, eu não esperava ter esse resultado, mas realmente, assim, ó, foi excepcional o que esse óleo trouxe para mim, né, nesse momento. Então, eu e as gurias, a gente está aqui, por quê? Porque o nosso intuito, a nossa missão é levar o que faz bem para a gente, né? Se
fez a diferença na minha vida, na vida da minha família, de tantas pessoas. É isso que a gente quer levar para vocês, esse amor em gotas, né? O que tem aqui dentro desse frasco é amor. Então, é isso que eu queria falar para vocês, se permitam. E agora eu quero deixar, então, a palavra aqui para Ana, para estar compartilhando um pouquinho das experiências dela. Ana, é contigo. Obrigada, Ju. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu queria trazer mais da minha experiência pessoal com os olhos, né, do que sobre aromaterapia, né? Já que a gente está falando de emoção, então vamos falar sobre o que os olhos provocam na minha vida. Para quem não sabe, eu sou uma mãe atípica, né? Eu tenho um filho de 12 anos que tem autismo, e além do autismo, ele tem uma série de outras questões de saúde, o que gera em mim muita ansiedade, em alguns casos, muito medo. E durante muito tempo eu tive que tomar medicação, porque eu desenvolvi síndrome do pânico, e eu desenvolvi crises de ansiedade. De que forma que os olhos me ajudam nisso, né? Hoje eu não tomo mais nenhuma medicação, não só por conta dos olhos, mas até no depoimento que a Ana fala, né, em alguns momentos a gente precisa procurar ajuda profissional, então eu procurei, então até hoje eu faço tratamento com uma psicóloga, eu faço acompanhamento com ela, e isso também me ajudou. Mas é muito engraçado, não digo engraçado, mas impressionante como os olhos, eles têm esse poder de trabalhar o nosso emocional. E eu tenho 4 olhos específicos que eu separei para falar um pouquinho deles para vocês, mas eu vou falar deles bem rapidinho. O primeiro deles é o ylang-ylang, que eu comecei a usar o ylang-ylang, não foi nem por conta do meu emocional, foi por conta da minha pressão arterial, né? Ela tem uns picos altos, e quando eu tenho crise de ansiedade, ou quando eu vou ter crise de ansiedade ou crise de pânico, a minha pressão ela aumenta mais. E eu descobri que o ylang-ylang, ele baixava a pressão, né? Ele baixa a pressão, e ele, para mim, ele tem um poder mais rápido do que o lavanda, mais rápido e mais eficaz do que o lavanda. Então, eu uso sempre o ylang-ylang para reduzir minha pressão quando ela está alta. Só que tem uma outra questão. Quem tem crises de ansiedade e quem tem síndrome do pânico, sabe que quando a gente vai ter essas crises, o nosso coração acelera, né? Então, não é só a pressão que sobe, o coração acelera, você começa a sentir em alguns momentos falta de ar, e eu percebi que o ylang-ylang, ele me ajuda com isso também, porque ele também trabalha o nosso coração, então ele ajuda a reduzir os batimentos cardíacos, então isso ia me acalmando. E eu assim, às vezes a gente usa um óleo e a gente não percebe os efeitos que ele vai fazendo na nossa vida. E só depois, quando você começa a estudar sobre os óleos, é que você começa a entender determinadas coisas. Então, assim, o ylang-ylang, ele passou a fazer parte da minha rotina diária. Um outro que eu uso, que aí eu uso especificamente mesmo, para a questão da minha ansiedade, é o patchouli, porque ele ajuda, né, a questão da ansiedade, ele ajuda a acalmar, a tranquilizar, ele restaura a gente. Então, é um óleo que quando eu estou muito ansiosa, às vezes eu associo ele, inclusive, ao ylang-ylang. Naqueles picos, né, de ansiedade, de angústia, porque às vezes a minha ansiedade ela vem em forma de angústia, né? É um aperto no coração, como se você... eu brinco que é como se você soubesse que algo vai acontecer, mas você não sabe o que é aquilo, e aquilo vai te travando. Só quem tem sabe, né, o que é isso. A gente não está falando de uma emoção do dia a dia, aqui a gente está falando eu trago para vocês uma emoção um pouquinho mais intensa, né, que é aquilo que já deixa de ser aquilo cotidiano que a gente sente ali. Então, o patchouli, ele me ajuda muito. E vou trazer para vocês o meu óleo preferido, né, que é o amor da minha vida, e que na verdade são 2 hoje, né, porque eu associo muito os 2, que é o vetiver. Ele é um óleo aterrador, e ele é o óleo que me traz controle sobre a minha vida e sobre a minha situação, né? Então,
nas situações de crise, por exemplo, do Luiz, em que eu preciso correr com ele para o hospital, em que acontece coisas, normalmente, quem é mãe sabe que o que tira a gente do eixo são os nossos filhos, né? Eu sempre fui uma pessoa, sempre fui não, eu sou uma pessoa controladora, eu sou uma pessoa com o pé no chão, eu sou uma pessoa que raras coisas me tira do meu eixo, né? Eu sou muito pragmática, assim, tem que fazer, eu faço. Ai, aconteceu um acidente, vamos resolver o que aconteceu. Mas os meus filhos, eles têm esse poder de me tirar isso, né? Então, eu perco o chão quando qualquer coisa acontece com eles. E com o Lu, quem conhece a história do Lu sabe que isso é quase que semanal na minha vida, né? Sempre a gente tem alguma situação em que o Luiz nos coloca ali, né? Como que eu posso dizer? Sem chão, né? Então, esse é o meu óleo, é o vetiver, e para mim não tem coisa melhor. Então, ele ajuda com a questão da insônia. Apesar assim, se eu coloco o vetiver, eu não vou dormir. Mas ele me acalma, ele me coloca os pés no chão e é como não, é Deus falando para mim, vai passar, a gente está junto, né? Você é capaz de superar tudo isso, calma que tudo vai dar certo. Então é esse óleo, né? Vetiver e o Wild Orange, né? O Wild Orange eu sempre associo, porque apesar de eu amar de paixão o vetiver e hoje eu já gostar do aroma dele, ainda não é aquele aroma, né, totalmente agradável ao meu olfato, então eu sempre dou uma associada a ele com o Wild Orange, porque o Wild Orange, ele também acalma, ele traz alegria, para mim ele traz paz, né, o Wild Orange, ele além de tudo isso, ele traz coisas da minha infância, lembranças da minha infância, e sempre quando a gente sente um aroma que nos remete a algo que era agradável na nossa infância, isso acalma o nosso coração, é como se a gente se sentisse aconchegado, né? Ali abraçado. Então, o Wild Orange, ele tem esse poder também, porque ele me remete a situações da minha infância que eram, para mim, eram agradáveis. Então, o que eu queria trazer para vocês hoje é isso, né? A minha experiência com os óleos, mais do que falar sobre, né, a composição ou da onde que eles vêm. Não, hoje eu queria trazer um pouquinho mais sobre a minha experiência dos óleos e para que vocês vissem como eles verdadeiramente transformam a nossa vida, em todos os sentidos. Então, hoje, eu percebo que eu tenho menos crises, eu percebo que as coisas elas andam com muito mais facilidade, né? Então, que todos vocês também possam experimentar tudo isso. E eu chamo minha linda, minha querida amiga Cíntia, né? Para ela trazer também um pouquinho dela, né? Que ela é maravilhosa. E já colocando ela na berlinda, no final a gente tem que fazer uma respiração consciente com a Cíntia. É ótimo, né? Isso é ótimo, nem avisa, não combina, é nada. Vambora, vambora. Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Eu espero que sim, eu espero que tenham aproveitado esses materiais lindos que a Ana aqui faz. Ela tem, sou fã da Ana, né? Ela tem um bom gosto naquelas imagens todas que ela faz. Nossa, sou apaixonada. E assim, a gente teve um material muito rico. E a gente está no Setembro Amarelo, então a gente está dando uma olhada diferente para as emoções, para as nossas emoções e para as emoções das pessoas que estão à nossa volta. Às vezes a gente está tão corrido, né? Pensando em tudo que a gente tem que fazer e às vezes dá um acalento para uma pessoa que está aqui do nosso lado, que também tem os problemas dela, que também a gente não passar despercebido por uma pessoa que está precisando de ajuda e não está conseguindo pedir, porque pedir ajuda não é fácil, é difícil, não é fácil, a gente quer sempre ser uma fortaleza. Então, eu convido, ofereça ajuda. Se a pessoa não quiser, tudo bem, né? Não invada o espaço, mas oferecer um colo, oferecer um abraço, acho que isso acalenta o coração do outro também. Eu entrei, né, na doTERRA faz um ano
eu recebi um presente do meu sogro, que ele comprou o kit inicial, que vem 3 óleos, o limão, lavanda e o peppermint. Eu sou uma pessoa que tem muitinha, né? Rinite alérgica. Eu ainda tenho um pouco, claro, porque a rinite vem. Só que eu era que nem a Júlia, né? Minha sobrinha. A gente inchava olho, nariz, vermelho, tudo. Era não importa, eu tô acostumada assim, ó, com, sei lá, com as bactérias, com os pó, tudo da minha casa. Se eu vou para casa de outra pessoa, para o hotel, para uma viagem, para qualquer lugar, eu tinha que levar antialérgico, eu tinha que levar várias coisas para eu conseguir aproveitar. Então eu me chapava de antialérgico para aproveitar a viagem, as férias, a visita em algum lugar, porque eu só trocava o ar. E daí eu conheci o peppermint, né? E o peppermint, ele abriu as minhas vias aéreas. E eu achei isso muito interessante, né? E fiquei super fã do peppermint. Foi ele que me abriu as vias aéreas e a mente para a Doterra, né? Me instigou isto. E daí eu fui atrás estudar o peppermint, né? E daí eu conheci o Brief, e aqui está o meu tratamento de rinite, junto com o Copaíba também, né? Que eu não peguei aqui, mas o Brief toda noite, o peppermint só quando eu tenho uma crise. E daí a gente vai estudar, e daí a gente vai estudar e ver que o Brief, ele limpa algumas tristezas muito profundas que estão alojadas lá no pulmão. E aqui a gente está falando de sentimentos, tantos sentimentos que a gente tem no dia a dia, quanto sentimentos guardados lá da nossa infância. E os óleos essenciais, ele pensa, ele delicadamente, às vezes não tão delicado, né? Mas delicadamente ele pensa o que você está preparado para superar. Então, o que acontece? O que é o óleo essencial mágico? Mas não, é a tua magia que naquele momento está preparado para fazer a tua cura. Ele está sendo um instrumento maravilhoso com todo o estudo científico e ele chegou aqui para ti neste momento porque tu está preparada. Porque se não tivesse preparada, podia ser ouro em pó que não ia fazer. Então, o óleo essencial tem todo isso científico, tem toda a bagagem neles, mas a gente está aberto para isso, é muito importante. E esse ano foram feitas muitas mudanças na minha vida, né? E isso causa muita ansiedade. Eu comecei lá a pandemia, há 20 anos atrás eu tive um acidente gástrico e isso me gerou uma síndrome do pânico. E de lá para cá eu tenho acompanhamento psiquiátrico, né? Com psiquiatra, todo mês eu vou lá, converso, e a gente usou muito tempo medicação. Neste ano, que muita gente está com o emocional abalado, eu estou um pouquinho melhor. Eu tô bem. Tem as emoções que a gente vai trabalhando, né? Mas eu estou sem medicação, estou com acompanhamento médico e estou com os óleos essenciais. E eu tomava medicação todo dia e em crise eu tomava o Rivotril, né? E hoje o que eu faço? Eu sempre durmo com o meu difusor ligado, né? Eu deixo ali ligado 2 horas, eu não gosto de deixar toda noite, então eu deixo 2 horas ali. Eu utilizo o Adaptive, eu rodei, mas olha, gente, eu rodei nesses óleos essenciais para achar um óleo que me fizesse dormir. Porque eu não queria mais utilizar o Rivotril, porque o Rivotril, ele, sei lá, ele dá alguma coisa ali que às vezes desligava alguma coisinha que passava muito despercebido e eu não entendia as coisas que falhavam aqui, né? E daí eu encontrei o Adaptive. O Adaptive, eu tenho uma maniazinha, né? Que eu passo ele na ponta do nariz, que ele é de Rolon, eu comprei o de Rolon. Tem o de gotinha, que eu também boto ali, mas hoje eu não preciso todo o dia usar o Adaptive. Hoje, quando eu quero dormir, que eu tô um pouquinho ansiosa, é eu e o palhacinho. Uma voltinha no nariz,
e me bota a dormir, gente. Para quem usava Rivotril, isso, para mim, é maravilhoso. Que eu acordo no outro dia pronta para o dia. E eu acordava de repé, sabe? Quando a gente toma sei lá, um porre, que tu acorda meio de ressaca, o Rivotril me dava ressaca. E esses óleos essenciais, eles não têm esse malefício, né? Não tem essas reações que tem a questão química. Não acho errado tomar remédio, acho super certo. Eu fiz isso durante 20 anos, não me condeno, era o que eu conhecia e era o que eu podia fazer por mim no momento. Só que assim, depois eu comprei livros, comprei outro, e eu comecei a fazer o quê? O autoconhecimento. Então, eu digo que os óleos essenciais é uma porta para o autoconhecimento, fiquei toda aqui me largada, uma porta para o autoconhecimento e para os processos que vêm, e daí tu começa a limpar, e daí tu começa a entender, e daí tu começa a ver que as coisas que tu fazia são reações. Aí tu entra no momento de estresse, tu reage. Tu nem pensa, tu só reage. Tu tem o medo, tu reage. E várias situações de medo a gente tem que reagir na rua, por segurança, tudo. Mas a gente às vezes está num ambiente seguro e tendo reações absurdas, porque a gente não para pensar, a gente já vem reagindo. E quando a gente entra no autoconhecimento, tu para pensar por que eu estou reagindo da mesma forma em todas as etapas iguais, né? Elas vêm até tu entender. E foi assim que eu comecei a ter essa busca, né? E aceitar esse meu autoconhecimento. E aqui, com todas as meninas, eu só tenho aprendido cada vez mais. É uma troca infinita de conhecimento e de energia que eu só agradeço esse pessoal todo lindo aqui, né? A Ju, que me cadastrou, como eu precisei para o meu pai e para minha mãe, com questões físicas, né? E eu digo, as questões emocionais tu tem que estar preparado para fazer, porque não é fácil, tipo, meu pai tem questões emocionais, mas ele não quer tratar. Então eu vou lá, eu entrego o óleo essencial para ele, né? Olha, pai, esse é ótimo. Ele usa, gente. Ele tá fechado, ele não quer, por isso que eu digo, tu tem que te abrir, senão o óleo bate e volta, sabe? Ele não consegue concluir o que ele precisa fazer, porque é você que tem que concluir. Então, eu deixo o recado, gente, Setembro Amarelo, olhe com carinho para você e olhe com carinho para os óleos essenciais. Ele tem uma mensagem para você, é só parar para escutar. Saia do automático, certo? Um grande beijo, pessoal. Estou muito feliz aqui com esse grupo. E vamos conversar mais aqui. Temos quem? A Paty? Agora vem a Paty. Paty, tua sabedoria para gente aqui. Imagina, gente, bate-papo de verdade. Uma honra ter recebido esse convite maravilhoso dessas moças super competentes. Né? A Cíntia geralmente me orienta um monte no uso dos óleos essenciais. Eu sou uma nova apaixonada pelos óleos e realmente eles têm feito uma revolução na minha vida, principalmente para tratar aquelas questões que são de difíceis tratamentos, né? Difícil de tratar. Eu tenho pouca tolerância à medicação, então eu tenho muito efeito colateral, dor de cabeça, dor de estômago na hora de tomar certas medicações. Então, os óleos, eles têm feito maravilhas, até em coisas como a própria rinite, calorão de menopausa, que com uma gotinha de Zendocrine por dia, sumiram. Então, assim, realmente tem certas coisas que eu fico muito encantada. Então, hoje, a nossa proposta, né, é falar das emoções. Eu sou terapeuta, eu sou mentora de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal na prática. O meu trabalho ele é todo muito prático e muito pouco teórico, porque a gente realmente precisa
trazer esse conhecimento, esse autoconhecimento do teórico para o dia a dia. Né? Então, quando a gente fala de emoções, qual que é o meu impulso aqui? Qual que é o meu convite para vocês? O convite é que a gente seja capaz de observar essas emoções, de conhecer essas emoções. E como a doutora Ana falou agora há pouco no vídeo dela, que as nossas emoções, elas são orgânicas, né? Elas são emoções que estão no nosso corpo. O nosso corpo, a gente pode dizer que é a casa das nossas emoções. Então, para a gente olhar para as nossas emoções, onde é que a gente precisa observar? No nosso corpo, certo? E a gente tem uma limitação aqui, porque a gente costuma, né, ouvir falar culturalmente, a gente tem essa ideia de que o nosso corpo ele é uma realidade menor. Né? A gente atravessa a vida buscando o que é espiritual e olhando para o corpo como se ele fosse pequeno, como se ele fosse só um instrumento que precisasse ser deixado de lado e muitas vezes até de pecaminoso. Né? Alguma coisa que a gente não precisa olhar, que a gente deve esquecer, muitas vezes até maltratar, né? A gente vê pessoas que, não, eu vou fazer um jejum, não falando mal do jejum, tá, gente? Simplesmente falando nesse sentido de que muitas vezes as pessoas acreditam que fazendo certos procedimentos, elas vão diminuir o poder do corpo na nossa vida. Mas veja, quando a gente olha para o nosso corpo, o que é que a gente vê? Né? A gente não vê luz e sombra. Né? Pode até existir a sombra no sentido daquela coisa que está meio escondida no nosso subconsciente, que a gente não vê. Mas não dentro dessa conotação que muitas pessoas falam que a gente tem o bem e o mal dentro da gente. Porque se a gente for olhar para o nosso corpo, ele é uma máquina de sobreviver. Não existe nada, nem ninguém que esteja mais interessado, mais envolvido na nossa sobrevivência do que o nosso corpo. Veja, a Cíntia estava mencionando o Setembro Amarelo. Até quando uma pessoa está decidida a eliminar a sua vida, né, acabar com a própria vida, o corpo dela ainda está lutando pela sobrevivência. Então, veja, o nosso corpo é o nosso melhor amigo. É o que nós temos de mais incrível, de mais investido no nosso bem. Então, é preciso que a gente aprenda a olhar para ele com tudo que ele é. Né? Então, se a gente olha para o nosso corpo com medo, né, do que é que a gente vai encontrar, dessa sombra que muitas pessoas falam que existe dentro dele, a gente não vai olhar, porque a gente tem medo. Então, é preciso tirar esse medo de lado e olhar com amor, e olhar com carinho. Veja, até os nossos comportamentos, o que são os nossos comportamentos? Né? Que a gente escuta tanto no meio do autoconhecimento, que a gente é aquilo que a gente faz. Mas a gente não é aquilo que a gente faz. Eu posso ser uma pessoa egocêntrica pela manhã, daí de tarde eu posso ser uma pessoa absolutamente generosa, né? Eu posso ter um tipo de comportamento agora, nesse momento, e daqui a pouco Afonso, precisamos colocar em prática. Eu posso aprender a fazer de uma outra forma. Então, o que é esse comportamento? Esse comportamento é o nosso diálogo com o mundo. Então, eu respondo para o mundo a partir das minhas experiências, a partir da minha história de vida, a partir daquilo que eu acredito, né? A partir daquele caderninho, daquele manual de vida que eu fui escrevendo desde a barriga da minha mãe. Né? Então, isso é o nosso comportamento.
o estímulo do mundo bate em mim e volta, né? O meu estímulo cai no mundo e volta com a resposta do mundo, e eu dou outra resposta. Então, isso é o meu comportamento, é esse diálogo. E o que é a emoção? É um diálogo também entre o meu corpo e a minha consciência. Porque, veja, é esse corpo que me avisa quando tá bom. É esse corpo que me avisa, olha só, isso é bom, isso é seguro, faça de novo. Né? Quando eu abraço aquela pessoa que eu amo e eu me sinto reconfortada, pertencente àquela matilha que eu preciso para sobreviver, veja, olha só. Olha o que o meu corpo faz. Ele me condiciona. Ele me diz assim, faz mais disso. Fica próximo dessa matilha. E qual é o resultado disso? Sobrevivência. Né? Se eu me alimento, eu sinto prazer. Se alimente. Se eu me hidrato, eu sinto prazer. Se hidrate. Se eu estou num lugar perigoso e eu escuto um barulho, corra. Né? Essas são as emoções, elas estão no corpo. O meu coração começa a pulsar a bater mais forte, né? A adrenalina toma conta, ela é absolutamente priorizada nesse momento, a qualquer outro processo que possa acontecer. Eu não sinto fome, eu não sinto sede, eu não sinto nada. A única coisa que eu sinto é o meu corpo dizendo corra, 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 corra. Então, as nossas emoções são o nosso corpo. Veja, é muito interessante isso, porque hoje em dia, a gente falando na educação de filhos, a gente fala de fazer associações positivas. O nosso corpo faz isso com a gente, ó, desde sempre. Né? Que toda vez que existe alguma coisa que é boa para a gente sente prazer. Então, a gente se condiciona a fazer mais daquilo. Ah, mas o ser humano sente prazer também com coisas que muitas vezes não fazem bem. Vamos falar do nosso instinto, tá? Outras coisas a gente tem que analisar caso a caso. Mas o nosso instinto é esse, né? Que a gente precisa se alimentar para sobreviver, a gente precisa se hidratar, a gente precisa dormir, a gente precisa conviver com essas pessoas que a gente ama, e participar, pertencer a essa matilha para ser protegido. A gente precisa proteger aquele bebê que nasceu. Então, cada vez que a gente olha, né, a gente se desmancha com hormônios que nos fazem sentir daquela forma. Então, as nossas emoções são o nosso corpo nos orientando, nos mostrando, é um manual de como sobreviver. E é preciso que a gente olhe para isso. É preciso que a gente comece a se perguntar, por exemplo, quando a gente tem uma emoção ruim, se pergunte por que é que eu estou sentindo isso? Se as minhas emoções são sobreviventes, em que ponto eu me sinto ameaçada? Quando eu sinto essa... Obrigada, Ju. Quando eu sinto essa emoção, eu estou com medo de quê? O que é que eu sinto que está me ameaçando aqui? Né? Quando eu sinto aquela emoção boa, opa, isso é bom. O que é que tem aqui de bom para mim? Então, a ideia é que a gente não simplesmente fale assim, eu escuto muito gente dizer assim, eu preciso controlar as minhas emoções. Gente, nós precisamos acolher. E a partir daí, compreender. Né? Se a gente se desse um pouquinho mais de crédito e entendesse assim, não, peraí, eu faço o que eu faço por algum motivo. Deixa eu tentar entender por que é que eu faço o que eu faço. A gente teria benefícios muito maiores.
do que simplesmente falar assim, não, eu sou brava, eu sou dita como brava, então eu preciso controlar a minha braveza. A pergunta aqui é, por que é que eu estou me comportando dessa forma? O que é que eu sinto que me ameaça? O que é que me incomoda? O que é que o meu corpo está me dizendo, isso aqui está errado, isso aqui não está certo, não está bom? Né? Então, esse é o convite de hoje, né, da minha parte. É que a gente aprenda a olhar para as nossas emoções não por aquilo que elas são, mas por aquilo que elas estão querendo contar para a gente sobre nós. Né? Elas contam para a gente sobre nós o tempo todo. Né? E olhando para esse corpo, por exemplo, cada pessoa agora, se parar um pouquinho, pare um pouquinho para olhar para esse corpo, para sentir esse corpo. Sentir os apoios, sentir os pés, a perna, sentir os braços. Como é que vocês estão se sentindo agora? Vocês estão se sentindo bem? Estão sentindo algum incômodo? Como é que é isso? Podemos fechar o olho um pouquinho? Então, vamos fechar esses olhos, vamos respirar fundo. Sentir esses apoios. Pode ser o apoio do chão, o apoio da cadeira, do encosto, do assento. Respirar fundo. E começar a localizar nesse corpo o que é que você está sentindo agora, nesse momento. O que é que ele está te dizendo? Se vocês me permitem uma viagem rapidinho, eu queria convidar vocês a focar no chakra cardíaco de vocês. Bem aqui no meio do peito. Isso, sente, gostoso. Foca nesse lugar. Sente que ele começa a ficar morninho. Isso. Imagina que nesse momento vocês entram dentro desse chakra cardíaco e vão para uma viagem. E voltam lá no nascimento de vocês, quando vocês eram bebês. Imagina que vocês se sentem acolhidos pela mamãe. Como é que será que é esse abraço da mamãe? Crescer mais um pouquinho, sentir amarrado, agarrado assim nas pernas do papai. As brincadeiras da infância, como é que era? Né? Esse corpo te permitindo se movimentar, se locomover. A escola, os aprendizados. Aquele momento em que você viu aquela pessoa por quem você se apaixonou pela primeira vez. Qual foi a emoção? O que é que o seu corpo te disse? Como é que foi sentir isso? Crescer mais um pouco, encontrar o trabalho, encontrar as mudanças no seu corpo, encontrar aquela pessoa por quem você se apaixonou, se relacionou. As descobertas de cada viagem, de cada toque, de cada abraço, de cada olhar. Os momentos em que você viu aquela pessoa e ficou quase que sem ar. Tudo isso foi o seu corpo e a sua emoção que te proporcionaram viver. Quem tem filhos, como é que foi olhar para aquele bebê pela primeira vez, né? Depois de passar aqueles 9 meses, sentindo aquela vida crescer? Como é que foi apertar aquele pezinho
para quem não tem filhos, aquela criança amada que nasceu. Como é que foram todas essas descobertas de vida, toda essa experiência, que não foi um corpo que é uma realidade menor que te apresentou, mas foi a própria vida. Quem você é, todas as suas experiências, todo o seu aprendizado foi através desse corpo. Esse instrumento, essa ferramenta, essa casa, esse lugar maravilhoso que foi permitido para nós usarmos e caminharmos pela terra, vivendo a nossa vida. Gratidão, reconhecimento, amor incondicional, é tudo que ele merece. Esse é o convite, para que a gente olhe para esse corpo e vivencie esse corpo, sabendo o quanto ele é especial na nossa vida. Aos poucos podem ir voltando, trazendo essa sensação. Vou mexendo o pescoço, as mãos, as pernas. Sejam bem-vindos de volta. Era isso que eu queria falar para vocês. Vocês, cada um de vocês, de nós, somos os nossos melhores amigos. O fato da gente não entender por que é que a gente faz o que a gente faz, só diz isso sobre a gente, que a gente não entende por que a gente faz o que a gente faz. Não diz que nós temos um inimigo interno, não diz nada. Só diz isso, que a gente não entende. E no momento em que isso se mostrar necessário, que a gente busca entender. Ah, que delícia, muito obrigada. Pessoal, era isso, gratidão. Ju, Cíntia, novamente. Gratidão, a honra da confiança. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, quiser falar comigo, sejam todos muito bem-vindos, que eu adoro bater papo com vocês. Gente, que delícia, Paty. Meu Deus, eu viajei aqui, voltei, cheguei a me emocionar. Ó, tá ali a Cíntia. Ai, que sensação. É bem isso, Alísia. Que espetáculo. Paty, gratidão pelo que tu nos trouxe hoje, Eu que por todas agradeço, essas gente. emoções. Eu fiquei aqui muito emocionada, não sei vocês. Bem o que a Paty falou aí. Quem tiver alguma dúvida, gente, quem quiser compartilhar aqui, eu acho que tá todo mundo em estado de êxtase. É de apaixonar mesmo, Sheila. Uhum. Obrigada, gente, de verdade. Muito obrigada, Paty. Foi maravilhoso, maravilhoso mesmo. Como disse a Ju, né? Eu coloquei aqui a minha mão no meu cardíaco e foi muito acolhedor. E encontrar o nosso colo hoje em dia é maravilhoso, porque encontrar o colo da mãe é um colo tão conhecido da gente que a gente vai para lá com uma facilidade, e encontrar o nosso colo não é conhecido. A gente espera tanto o colo. É muito diferente. A gente espera tanto o colo do outro, né, Cíntia? Mas a gente pouco se dá o nosso colo. Exatamente. Né? E enquanto adultos que nós somos, nós temos essa capacidade de nos dar o colo, de nos dar o reconhecimento que a gente precisa. A gente não tem a prática disso. Exatamente. A gente não tem esse conhecimento, então a gente vai lá e a gente dá um colo para uma criança, a gente dá um colo para quem está precisando, mas a gente não sabe dar o colo para a gente mesmo. Como que eu vou fazer isso? E essa prática
essa prática me trouxe isso, me trouxe eu poder me dar o colo aqui pro meu peito, sabe? Eu senti ele bater, eu senti ele quente, e isso é dar colo, é reconhecer o colo, né? Porque não é aquele colo que eu quero sentar no colo de alguém, é tu te abraçar. E isso é um abraço diferente, é um teu abraço, são reconhecimento desses sentimentos que a gente não tem a prática deles. Eu acho que tudo a gente, conforme vai fazendo, a gente vai reconhecendo. É parar, né? É parar para conhecer. Verdade, Isso aí, verdade. Muito obrigada, muito obrigada. Só tenho a Verdade. agradecer. E isso é o próprio amar ao próximo como a ti mesmo, né? Você aprende a se dar ao colo, você aprende a se reconhecer, você aprende a se olhar, né? A ter compaixão por você. E você faz com o outro por extensão, né? Se você não sabe fazer isso com você, como é que você vai fazer com o outro? Sim. Fico muito feliz, Cíntia. Que bom. Que bom que você teve esse encontro. Eu me atiro, né? Muito bom, muito bom. E Lu, Gente, quem é a próxima Desculpa, pessoa? a Sheilinha quer falar. Eu estou Fala, Sheila. apaixonada, eu não conhecia. Bom, primeiro eu queria parabenizar a Ana e a Cíntia, que são fantásticas, e me apresentar a Patrícia e dizer que eu fiquei apaixonada por ela, gente, que voz doce, que Que energia delícia! boa, que cara de paz, que parece um anjo na vida da gente, né? Não, olha que coisa linda, gente. Que olhão, E né? fazer todo mundo voltar na barriga, né? Da mãe. Olha, foi uma viagem fantástica, que eu tenho certeza que emocionou todo mundo. Que Deus te abençoe, que você continue fazendo esse lindo trabalho. E agora, com os olhos da Doterra, com a assessoria da Cíntia, nossa, perfeita. Eu tenho certeza que muita gente precisava, Patrícia, dessa noite. Você fez toda a diferença na vida de todo mundo que está aqui. Gratidão, Sheila, de Gratidão, verdade. gratidão. Parabéns, Ju. Parabéns, Ana, pelo conteúdo. Cíntia, fantástica, mesmo com esse olhinho vermelho e o nariz. Te amo. Muitas curas aconteceram hoje, libertação, tenho certeza disso. Luzinha, agora eu quero chamar tu, né? Que delícia, né? Depois de tudo isso, né? Eu acho que até vou ficar em silêncio e vou encerrar dessa forma, que eu acho que a gente não deixa o momento, né, se perder. Obrigada, Patrícia. Oi, pessoal, boa noite. Obrigada, Ana. Obrigada, Cíntia, Ju, né? Sempre nessa parceria tão linda, tão bacana, né? A gente aprende toda hora, o tempo inteiro. Sabe que o que a Patrícia fez conosco fez a gente pensar o quanto que a vida nos exige o barulho todo dia para acontecer, e ela nos traz, a gente esquece o silêncio, para olhar para dentro precisa de silêncio, né, um silêncio, e a gente vive nesse barulho que nos é cobrado, esse frenesi, essa correria, e a gente é acostumada, criada, digamos assim, desde pequeno, muito a estar, os nossos sentimentos serem para os outros, né? Como me comporto em relação aos outros, e às vezes a gente esquece realmente de se abraçar, de se acolher e de se ouvir, né? Então, é bem isso, como é que eu posso agir com o outro, ter toda aquela empatia que tanto é necessária se eu não tenho comigo, né? Então, a autoconsciência, o autoconhecimento é o que a gente mais luta e batalha, e que é o mais importante. Daí nasce tudo. Dentro de nós temos o céu e a terra, a imensidão tá dentro, ela não está fora. O corpo, ele não delimita, pelo
contrário, ele está apenas sendo apenas uma ferramenta, né, Patrícia, como tu dissesse, mas dentro da gente é muito grande, é uma imensidão que a energia ultrapassa essa barreira do corpo, e ela não é fora, não é o que o olho vê para fora, é o que eu vejo quando eu olho para dentro, né? E a gente então tem essa visão um pouco distorcida, a gente aprendeu desta forma, mas assim, nunca é tarde para a gente enxergar diferente e perceber isso. E o mundo de fora vai ficar muito mais bonito, muito mais fácil de se relacionar, muito mais fácil de conviver. As emoções e os sentimentos vão aflorar mais coloridos, como a primavera, né? A gente falou aqui um pouquinho do setembro amarelo, mas a gente tem que falar um pouquinho do setembro roxo. Nós temos no Brasil não, no mundo, uma estatística que aponta que mais de 50 milhões de pessoas com demência, e esse número está crescendo assustadoramente, tá? 10 milhões a cada ano, né? A perspectiva dentro do que eles estão analisando. Então, é uma coisa também a se pensar. A gente sabe que tem uma força genética muito grande nisso, mas também tem outros muitos fatores, e tem muito a ver com as nossas emoções, como a gente lida com isso, como a gente falou até então, que o corpo, ele dá sinais, quando a gente fecha esse olhinho e se percebe um pouquinho como a gente está sentindo, às vezes vai aparecer um desconforto, uma dorzinha, e certamente, às vezes é algo que o corpo não está dando conta, porque o emocional tá pedindo ajuda, né? Então, também fica esse alerta para a gente pensar com carinho, né? Nesse mês, tanto o roxo como o amarelo, né? E em tudo, desde o pequenininho até o grandão, de tudo que somos, né? De tudo que a gente é capaz, numa noite, num momento de encontro como esse de hoje, que irradia tanta coisa, né? Faz com que a gente pense e vá dormir tão cheio de si, essa sensação de pertencimento, né, que a gente passa a ter quando a gente se olha mesmo. E eu me pertenço onde estou, está tudo certo, eu mereço estar onde estou, mereço estar com as pessoas que estou, e tudo que pode acontecer, eu sou merecedor. O pensamento positivo também frente à vida, a maneira como a postura que eu tenho frente à vida vai desenhar essa minha vida, vai desenhar os passos para eu ir pisando, vai colocar as pedrinhas, né? Que quando a gente fala pedra, a gente pensa de pedras no caminho, mas as pedras são para a gente construir e não para a gente achar que elas vão nos atrapalhar. Então, tudo é a visão de conforme a gente tem das coisas, né? A gente transforma, a gente às vezes usa metáforas, mas é tudo o olhar que a gente pode colocar naquilo, tem que ser um olhar positivo, né? E os olhos, né, para encerrar um pouquinho falando disso, né, os olhos, eles são ferramentas como tantas outras, né, como toda a natureza que a gente tem, a água que nos hidrata, que é tão importante para a saúde do corpo e das emoções, né, do equilíbrio de tudo, o alimento saudável, toda essa busca, o conhecimento, a oportunidade de relacionamento, de troca, atividade física, tudo que a gente fala que faz bem, né, os óleos essenciais também são ferramentas da natureza, né? Vou falar do meu bergamota, que eu amo demais. O bergamota auxilia muito na autoaceitação, na autoestima, e quando a gente consegue trabalhar isso, que é uma coisa delicada para a gente mexer nessa feridinha, que às vezes é uma feridinha, né? E quantas pessoas que têm alguns tipos de sentimento, emoções, no caso, né? Geram emoções, alguns sentimentos que geram algumas emoções, e às vezes por trás daquilo tem tanta coisa que está lá assim, apertadinho, né, que está mascarado por outro sentimento. Então, os olhos vão fazendo isso, eles vão descascando a cebola, né, tirando as camadas, né, e isso é muito lindo. Então, o bergamota, eu amo, eu acho que ele me coloca para frente, ele me traz energia, ao mesmo tempo ele me relaxa, isso que eu adoro. Ele trabalha as polaridades, né? Os olhos fazem isso, eles são adaptogênicos também, né? E o mais importante de tudo, falando-se em olhos, falando-se em vida, falando-se de sentimento, amor e respeitar a nós e aos outros, somos diferentes. E respeitar essas diferenças, a riqueza está na diversidade. Isso sempre vai ser uma verdade, né? Na natureza, e nós que somos natureza, a diversidade que enriquece, um enriquece o outro, com todo o seu repertório de vida, com todas as suas, com tudo que acontece. Então, eu acho isso tudo muito lindo. E falar disso, falar abertamente aqui, né? A gente fazer essa troca de poder ter vontade de falar, e ter essa naturalidade, receber isso, é uma bênção, assim como os olhos são. Então, eu só tenho a agradecer a cada uma de vocês que eu convivo, né?
e que me faz crescer sempre, né? E todos que também não puderam estar aqui. E então, um abraço bem carinhoso, obrigada pela oportunidade. Não sei se mais alguém, né, Ju, quer tirar alguma dúvida, comentar mais alguma coisa, pode colocar o seu coraçãozinho para falar. Ai, gente, eu tô bem emocionada, eu tô bem feliz. Quero convidar aqui quem é convidado. Se tu tá como convidado aqui, tu é muito especial para quem te convidou. Procure essa pessoa, se dê essa oportunidade, porque nós somos seres humanos, nós somos feitos de emoções, né? Hoje tá tudo tão automatizado, tá tudo as máquinas parece que estão tomando conta de tudo, e a gente não pode deixar isso. A gente não pode deixar de ter essa troca, ter esse sentimento. Isso é que faz a gente ter vida, né? A gente realmente viver a vida como ela deve ser vivida, com todo o nosso sentimento, todo o nosso amor. Então, eu quero convidar vocês para fazerem parte dessa nossa família, porque eu digo, é uma grande família aqui que a gente tem, que vocês possam se permitir conhecer esse mundo dos óleos essenciais, que são gotas de amor, né, trazidas da natureza. E, na verdade, eles só são uma desculpa para a gente estar aqui, né? Juntos, unidos, com o mesmo propósito, compartilhando o que faz bem para a gente. E também quero fazer um convite para vocês, não saiam do grupo. Segunda-feira a gente vai estar tendo uma reunião, um outro encontro, vamos falar sobre o Setembro Amarelo, que é um mês de conscientização, né? Então a gente está trabalhando isso, está trazendo a conscientização. Quem já teve alguma situação dentro de casa, algum familiar, algum amigo, sabe que não é fácil, então que nós possamos nos ajudar, compartilhar, né, e trazer coisas boas para a nossa vida. E também assim, ó, depois procurem a pessoa que convidou vocês para estar aqui, para estar recebendo um e-book exclusivo, tá, sobre emoções. Então, fica aí o convite, não sei se alguém tem mais alguma pergunta ou quer fazer alguma colocação, abro aqui, né, para vocês estarem falando. Diga, Lu. Tu quer falar? Não, desculpa, não, estava concordando só contigo. Adilu, pode abrir o teu microfone. Oi, primeiramente, obrigado pelo convite, Juliana. Não, eu só tenho uma dúvida. Esses óleos, tá, eu tenho um difusor ali. Além do difusor, qual é a outra maneira? Eu vi ela passando no nariz. Eu vi que tu coloca alguma coisa num bolo de chocolate. E, se não me engano, no início havia uma pessoa que toma um com baunilha. Ele pode ser misturado na água e bebido? Assim, ó, Dilu, quando a gente fala de ingestão de óleos essenciais, a gente está falando dos óleos da doTERRA, que tem o certificado de pureza, tá? Tu é convidada aqui? Sim, convidada por ti. Sou Maria de Lourdes, amiga do teu pai. Ai, olha só! Ai, guria, tudo bem? Que bom que tu tá aqui. Uhum. Não, é que no não, olha só, gente. De mim, tu me conhece por Maria de Lourdes. Uhum. Ai, Maria de Lourdes, que prazer te ter aqui. Então, quando a gente fala da ingestão de óleos essenciais, são os da doTERRA, né? Que a gente tem essa confiança, tem essa segurança, porque eles são puros, tá? Então, tu pode sim ter em determinados óleos, e é importante, tu tá tendo sempre a consultoria nossa, né? No caso, minha, a Cíntia também, meu pai, e para estar te orientando quais são os óleos que tu pode estar fazendo a ingestão. E a gente está aqui, então, como é que a gente trabalha? A gente faz um atendimento, a gente faz uma chamada de vídeo para estar ensinando, tá? Além da ingestão, tu pode estar fazendo a inalação, pode ser no difusor, pode ser a inalação consciente ali, que tu pega, pinga uma gotinha na mão, esfrega uma na outra suavemente e inala, né? Então, essa é a inalação direta, pode ser por difusor pessoal. Tu pode estar fazendo uso
tópico também, que é passando os óleos essenciais na pele, diluídos em óleo de coco ou um óleo vegetal. Então, são as 3 formas, tá? Ingestão, inalação e uso tópico. E aí, conforme a tua necessidade, o que tu gostaria para o teu uso, a gente vai estar orientando. Tá bem, eu vou conversar contigo, a gente vai conversar na semana que vem. Isso mesmo, vamos marcar para a gente estar conversando, com certeza. Que bom que tu está aqui. Que bom que tu conseguiu participar. Tá bom, obrigada. Eu que agradeço. Mais alguém, gente, que tem alguma dúvida? Não? Eu quero agradecer Ana, Cíntia, Paty, Lu, né? Vocês aqui com a gente, assim, essas maravilhosas. Eu acho que todo mundo ficou encantado com o encontro de hoje. Foi realmente para a gente parar, ter um olhar para nós mesmos e esse acolhimento que a Paty falou, né? Da gente poder estar se entrando nesse processo de autoconhecimento que os olhos nos possibilitam fazer isso, né? Eu digo, quando a gente começa a usar os óleos essenciais, a gente entra nesse processo de autoconhecimento, e com isso a gente começa a se perceber, a ver as nossas emoções, os nossos sentimentos, e a gente tem que aprender a acolher esses sentimentos, né, que são gerados. Então, assim, quero agradecer de coração. Não sei, a Alísia abriu a câmera, não sei se tu gostaria de falar alguma coisa agora, Alísia. Não? Tudo certo. Fala, Cíntia. Tu quer falar, né? Tá tudo ótimo, só tenho a agradecer. Ai, que bom. Bom te encontrar, bom ver esse rostinho lindo. E a gente conversa mais, viu? Grande Com beijo. certeza. Com certeza. Sempre dentro do meu coração. Sempre, com certeza. Querida. Então tá, gente, eu quero agradecer assim, ó, coraçãozão, coraçãozinho, que nem diz a Sheila e a mãe dela. E só gratidão para vocês. E vamos nos falando. Não saiam do grupo, participem na segunda, eu vou estar passando o link, vai ser muito especial o nosso encontro. E quem não faz parte ainda da nossa família, procura a pessoa que te convidou para estar aqui, para estar conversando e sabendo mais a respeito, que a gente vai estar aqui de braços abertos para acolher vocês, tá certo? Um beijo grande, gente, meu carinho e gratidão imensa. Um beijo.